População da África. O continente africano é o segundo continente mais populoso do mundo, perdendo apenas para a Ásia. Segundo estimativas da ONU para 2020, a população da África é de 1.354.187.793 habitantes, representando aproximadamente 17% da população mundial. A população africana se distribui de forma bastante irregular pelo território, uma vez que as grandes extensões de desertos e florestas dificultam a ocupação humana. Mais de 80% da população africana vive ao sul do deserto do Saara. Os países africanos, de modo geral, apresentam taxas de crescimento demográfico superiores a 2,2%, enquanto que a média mundial é de 1,2%. Esse crescimento demográfico é impulsionado pelas elevadas taxas de natalidade e pela queda das taxas de mortalidade, decorrente dos avanços da medicina no continente. Estima-se que em 2050 o número de habitantes da África se aproxime dos 2 bilhões de habitantes. O continente africano registra grandes deslocamentos populacionais, que ocorrem sobretudo de países ao sul do Saara em direção à Europa. Conflitos, guerras civis e falta de perspectivas de trabalho levam muitos africanos a abandonar sua terra natal em busca de melhores condições de vida. Muitas vezes, os imigrantes se sujeitam a perigosas travessias pelo mar e pelo deserto para entrar de forma ilegal na Europa. Os dois mapas apresentam a distribuição da população da África pelo território. Se observarmos, as partes mais escuras são as que concentram maior população, e as partes mais claras são as de menores densidades demográficas, que se localizam principalmente na faixa que compreende o deserto do Saara e também nas áreas das florestas, além das montanhas. A África é um continente caracterizado por uma grande diversidade étnica e cultural. Essa diversidade é evidenciada por diferentes línguas, dialetos, crenças religiosas, culinária e costume de seus habitantes, que pertencem a grupos distintos. Porém, o agrupamento de diferentes grupos étnicos em um mesmo território originou muitos conflitos em alguns países africanos, resultando no agravamento da situação de pobreza de parte da sua população. O norte da África é composto por uma população de maioria árabe. A partir do século VII, o povo árabe disseminou a língua, a cultura e a religião islâmica nessa região. O árabe é falado por mais de 150 milhões de africanos e é a língua oficial de 7 países do continente. Etnicamente, a maioria da população é formada por povos camitas, sobretudo os berberes, e os semitas, que são os árabes. Os berberes constituem a maior parte da população do Marrocos e das áreas montanhosas da Argélia. Nesse grupo, destacam-se os tuaregues e os etíopes. Embora os indicadores socioeconômicos sejam mais satisfatórios que o restante do continente, um dos principais problemas do norte da África é a baixa oferta de emprego para os jovens e a pressão do crescimento populacional sobre os recursos naturais. Além de ter atrativos turísticos, os países do norte dispõem de reservas de petróleo, embora as riquezas decorrentes dessa atividade não beneficiem toda a população, mas sim pequenas elites locais e petrolíferas transnacionais. O norte da África é caracterizado pela concentração populacional no litoral do Mar Mediterrâneo, sendo o Egito o país mais populoso da região. São exemplos de cidades populosas do norte da África: Cairo no Egito, Argel na Argélia, Casablanca no Marrocos e Trípoli na Líbia. Nessa porção do continente estão os maiores índices de urbanização da África. A África Negra ou Subsaariana localiza-se ao sul do deserto do Saara
e ocupa a maior parte do território africano, onde vivem centenas de etnias que se distribuem por 46 países e apresentam grandes diferenças culturais entre si. Nessa região, predomina uma população negra. Entre os grupos que vivem nessa região, destacam-se os iorubais, os ibos, os hotentotes, os zulus e os maçais. Os povos que vieram para o Brasil na condição de escravizados pertenciam a alguns desses grupos étnicos, como os iorubais, que trouxeram consigo traços de sua cultura. No extremo sul, vivem minorias de brancos de origem europeia, principalmente na África do Sul, Zimbábue e Namíbia, além de imigrantes de outras nacionalidades, como chineses e indianos. A colonização inglesa e a presença de boeres, que são povos originários principalmente da Holanda e de partes da França e da Alemanha, nessa região, influenciaram a criação da Afrikaner, uma língua derivada do neerlandês, misturada às línguas nativas. O Afrikaner é falado principalmente em algumas regiões da África do Sul e da Namíbia. Em relação à urbanização, apesar da presença de grandes metrópoles, como Abidjan na Costa do Marfim, Johannesburg na África do Sul, Nairobi no Quênia e Lagos na Nigéria, esta última, a cidade mais populosa da África, observa-se nessa região as menores taxas para a população residente na zona urbana e as maiores para a população residente na zona rural. Isso ocorre porque a população da África subsaariana vive de intensa atividade agrícola de subsistência e da produção de matérias-primas agrícolas de exportação, como o cacau, o chá, o amendoim e o algodão, principalmente de Ruanda, Costa do Marfim e Moçambique, além de exportar minerais preciosos extraídos de países como Gana, Congo e Tanzânia. O primeiro mapa, nós temos o mapa linguístico do continente africano. O segundo mapa representa a distribuição étnica da população pelo continente africano. As imagens apresentam alguns povos da África do Norte. As imagens apresentam alguns povos da África subsaariana. As imagens da esquerda, nós temos Cairo, no Egito, que é a segunda cidade mais populosa da África, e Casablanca, no Marrocos. Essas duas cidades ficam na África do Norte. Nas imagens da direita, nós temos Lagos, na Nigéria, que é a maior cidade da África, e Kinshasa, na República Democrática do Congo. Essas duas cidades ficam na África subsaariana. Os indicadores sociais dos países africanos revelam as condições precárias em que vive grande parte da população. As taxas de mortalidade infantil são elevadas, atingindo mais de 60 por mil em 2019. Aproximadamente, a média mundial é de 40 por mil, e nos países desenvolvidos, essa média é de 5 por mil. A escassez de recursos para investimentos em saúde, aliada à falta de políticas que priorizem a produção de alimentos para consumo interno, tende a manter baixa a expectativa de vida em muitos países do continente africano. Isso reflete diretamente no Índice de Desenvolvimento Humano, dado importante para orientar as políticas dos Estados em relação à melhoria de sistemas públicos, como o de saúde, buscando promover, entre outros aspectos, o aumento da expectativa de vida e o de educação, reduzindo o número de analfabetos e elevando a média de anos de estudo da população. O PIB per capita é em geral baixo na África. Outro grave problema no continente africano é o desemprego, que afeta principalmente os jovens. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, a taxa de desemprego na África em 2019 era alta, onde apenas cerca de 25% dos trabalhadores africanos tinham um emprego estável, com renda regular. Muitos jovens não conseguem trabalho fixo, mesmo com nível de escolaridade alto. O atraso tecnológico, a economia de baixa produtividade baseada nas atividades primárias, as guerras civis,
a corrupção dos governos e os regimes antidemocráticos, o ritmo de crescimento populacional superior ao ritmo de crescimento econômico, as secas periódicas que assolam sobretudo a região do Sahel, a intensa retirada de recursos naturais sem a aplicação de práticas sustentáveis são fatores limitadores da melhoria das condições de vida de parcela considerável da população. Os países africanos apresentam, em média, um dos piores níveis de desigualdade do mundo. Outro grave problema que atinge a população africana são as doenças, com destaque para a AIDS. Em vários países, os índices de infecção chegam a ultrapassar 10% da população adulta. Entre os aspectos ligados à grande expansão do vírus HIV no continente estão a falta de assistência médica adequada, a falta de informação, o desemprego, a pobreza, hábitos culturais, entre outros. Na imagem, nós temos uma tabela em verde mostrando os países com melhores índices de desenvolvimento humano, e em vermelho estão os países com os piores índices de desenvolvimento humano. E se observarmos, todos os países com os piores índices de desenvolvimento humano estão no continente africano. A imagem apresenta o mapa mundi com a porcentagem de população infectada pelo vírus da AIDS. E se observarmos, a maior parte está no sul da África. Na imagem nós temos um gráfico mostrando o número de pessoas em pobreza extrema. A África é marcada pela diversidade cultural. No continente, habitam diversas etnias que desenvolveram, ao longo de séculos, suas próprias línguas, alfabetos, manifestações religiosas, ritmos musicais, danças, festas e práticas cotidianas. A tradição oral é uma característica importante das culturas africanas, principalmente ao sul do Saara. Calculam-se que existam mais de 1.500 línguas no continente africano, agrupadas segundo critérios de proximidade geográfica e estrutural. No entanto, o fato de diferentes etnias falarem línguas e dialetos do mesmo agrupamento linguístico não significa que a comunicação entre elas seja fluida. Apesar de muito diferentes uma das outras no que diz respeito à cosmologia, as religiões tradicionais africanas apresentam duas características comuns de grande importância: a crença na ancestralidade, ou seja, que os membros das famílias, ao falecerem, permanecem presentes no mundo de forma imaterial, como uma espécie de espírito, ajudando a conduzir os problemas daqueles que estão vivos, e a crença em deuses que representam as forças dos elementos e dos fenômenos da natureza, como a chuva, o vento, as matas, as águas do mar e dos rios e o fogo. Existem religiões politeístas e monoteístas no continente africano. Vale destacar que duas religiões monoteístas, o islamismo e o cristianismo, desempenharam grande influência na transformação cultural de muitas etnias africanas. O islamismo é atualmente uma das principais religiões da África, com cerca de 450 milhões de seguidores. A expansão do Islã começou no norte da África no século VII e prosseguiu gradativamente em direção ao sul do Saara. No território africano, o islamismo deixou marcas tanto nas paisagens, com suas mesquitas, quanto na cultura, com a difusão da tradição escrita entre muitas populações. Atualmente, a presença de muçulmanos é superior a 50% em países como Egito, Sudão, Líbia, Chade, Tunísia, Argélia, Níger, Mali, Mauritânia, Marrocos e Somália. O cristianismo, difundido pelos colonizadores europeus, sobretudo a partir do final do século XIX, é dominante em países como África do Sul, Angola, República Democrática do Congo, Camarões e Sudão. No entanto, a intensa influência do islamismo e do cristianismo não ocorreu sem adequações às culturas locais. Apesar de grande parcela da população ter adotado oficialmente uma dessas religiões, não houve o completo abandono das cerimônias e das crenças praticadas anteriormente.
vinculadas à ancestralidade e à natureza. O primeiro mapa apresenta as línguas tradicionais da África. No segundo mapa, nós temos a distribuição das línguas oficiais pelo continente africano. Os dois mapas apresentam a distribuição da religião no continente africano.